Desde criança, eu soube que a balança do amor materno pesava sempre mais para o lado do meu irmão. Mesmo quando eu tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça, bastava um gesto, um olhar, uma frase solta, e tudo voltava a me atingir como uma ferida reaberta. Eu era a filha organizada, a que fazia tudo certinho, que nunca deu trabalho. E ele? Ele era o furacão. O queridinho. O motivo pelo qual mamãe sempre dizia estar exausta, mas que no fundo adorava idolatrar. Eu me dediquei por inteiro nos estudos. Desde o ensino médio, meu sonho era cursar medicina veterinária. A ideia de cuidar de animais me dava propósito, e por isso cada nota alta era um passo mais próximo daquilo que me movia. Eu economizava cada centavo da minha mesada, recusava saídas para focar nos estudos e até vendia brigadeiros para juntar mais um pouco. Mas o que realmente faria diferença no pagamento da faculdade era o fundo que meus pais haviam prometido guardar para mim desde os meus 12 anos. Eu não vivia me lembrando disso, porque confiava. Ou melhor, achava que confiava. Na manhã em que recebi a carta de aceitação da universidade, meus dedos tremiam. Lembro da luz do sol entrando pela janela do meu quarto, dourando o papel como se o universo me dissesse: você conseguiu. Corri para contar à minha mãe, que estava na cozinha fazendo café, e meu irmão, como sempre, estirado no sofá, com a televisão ligada em volume exagerado. Mãe? Eu fui aceita. Eu mal conseguia conter o sorriso. Ela se virou devagar, enxugando as mãos no avental, e me olhou como quem avalia uma tarefa simples. Parabéns, filha, disse, sem muita empolgação. Só precisamos ver como vai ser com as mensalidades. Com esse valor todo. Mas, o fundo da faculdade. Vocês prometeram, lembra? Foi nesse instante que meu irmão desligou a televisão com o controle remoto e soltou um risinho debochado. Que fundo, garota? Você ainda acreditava naquela história? Meu peito gelou. Senti as palavras dele como um soco. Minha mãe apenas suspirou, desviando o olhar. Nós usamos o dinheiro, querida, disse ela, com a voz calma de quem acredita estar sendo razoável. Seu irmão precisava investir em algo que o motivasse. Esse barco é um projeto, um recomeço para ele. Um barco? Senti meu corpo recuar como se estivesse em queda livre. Tudo girava em torno de mim, e ainda assim eu estava imóvel. Um barco. Eles tinham torrado todo o fundo da minha faculdade para comprar um maldito barco. Mas esse fundo era para mim. Era o que vocês prometeram. Como puderam? Minha mãe me lançou um olhar firme, daqueles que carregam séculos de desprezo disfarçados de lógica. Seu irmão merece mais, Mariana. Você sempre teve disciplina, vai se virar. Ele precisa de ajuda. Está tentando empreender. É o mínimo que podíamos fazer. Foi então que tudo dentro de mim se quebrou. Naquele instante, não era apenas a traição que doía, mas a constatação de que eu nunca fora prioridade. Nunca. Meu irmão apenas sorriu, como se tudo aquilo fosse uma grande piada. Ele sabia. Sempre soube. E debochava da minha esperança com prazer. Vai chorar agora, doutora dos gatos? Levantei-me da cadeira com as mãos fechadas em punhos. Senti minha garganta arder com a raiva presa, mas não gritei. Não implorei. Apenas respirei fundo e disse: obrigada por esclarecer. Acho que eu precisava disso para entender onde realmente estou. Subi as escadas sentindo meu coração pesar. Tranquei a porta do meu quarto, me sentei na cama e, pela primeira vez em muito tempo, chorei com tudo que havia em mim. Não pelas mensalidades, não pelo sonho que parecia desabar, mas por finalmente enxergar minha posição naquela casa. Eu era o plano B. O detalhe. O que poderia esperar, enquanto o outro ganhava o barco dos sonhos. Mas, naquela noite, algo dentro de mim se transformou. Talvez tenha sido o orgulho ferido, ou talvez o eco das palavras da minha mãe: ele merece mais. Aquilo se repetia na minha mente como uma canção amarga. Foi quando abri o computador e acessei os e-mails da universidade. Havia uma opção para adiar a matrícula por um semestre. Eu marquei a opção. Eu não desistiria do meu sonho, mas não seria na base da humilhação que o realizaria. Decidi que, se eles podiam escolher por mim, eu também podia escolher por eles.
Nos dias seguintes, agi normalmente. Minha mãe, convencida de que tudo havia passado, voltou à sua rotina de adoração ao filho e indiferença comigo. Meu irmão, por outro lado, ostentava o barco nas redes sociais como se fosse o prêmio Nobel dos vagabundos. Era tudo tão grotesco que, se eu não estivesse tão ferida, teria rido. Foi numa dessas postagens que notei algo interessante. Ele estava cogitando comprar uma casa à beira do lago para acompanhar a vibe do barco. Comentou, com entusiasmo, sobre uma casa específica. Eu anotei o nome da imobiliária. E uma faísca acendeu. Usei o dinheiro que havia guardado com tanto sacrifício, juntei a herança da minha avó paterna, que minha mãe nunca soube que eu havia recebido diretamente, e entrei em contato com o corretor. Era uma casa antiga, charmosa, um pouco mais afastada do centro. Perfeita para o meu plano. Fechei a compra no meu nome. À vista. Em menos de uma semana, a casa era minha. Esperei o momento certo. Não queria apenas contar. Queria mostrar. Porque palavras, naquela família, nunca bastavam. E ele marcou uma visita com a imobiliária para ir conhecer a casa. Levou minha mãe junto, é claro. Os dois, cheios de planos sobre onde ficaria o andeque particular e como aquela casa seria o começo de um novo ciclo. Até que chegaram lá e o corretor, confuso, disse que ela já havia sido vendida. Quando meu irmão exigiu saber para quem, eu apareci com as chaves na mão e um sorriso leve no rosto. Ah, olá! Vocês gostaram da minha nova casa? Os dois congelaram. Mamãe ficou pálida, meu irmão empalideceu ainda mais. As palavras ficaram presas nas gargantas deles como se tivessem engolido vidro. Como você conseguiu isso? Ela balbuciou. Eu me virei, lembra? Respondi. Afinal, eu sempre fui boa nisso. Virei as costas com calma, sentindo cada passo como se fosse um degrau de volta à minha dignidade. O som da porta se fechando atrás de mim foi como um selo. E pela primeira vez em anos, eu me senti em casa. Passei as primeiras noites na nova casa com uma mistura de alívio e inquietação. O cheiro de tinta fresca nas paredes e o render suave do assoalho antigo me davam uma estranha sensação de pertencimento. Era uma casa de verdade, com alma, diferente do lugar onde cresci, onde cada cômodo parecia ecoar preferências, exclusões e desprezo. Ali, eu podia respirar. Podia ser. Mas engana-se quem pensa que a paz veio fácil. No segundo dia após aquele encontro inusitado na frente da imobiliária, minha mãe apareceu na casa sem avisar. Bateu a porta como se ainda tivesse algum direito sobre minha vida. E eu, por uma fração de segundo, considerei não abrir. Mas acabei abrindo. Parte de mim queria ouvir o que ela teria coragem de dizer. Ela entrou como quem inspeciona um lugar que deveria lhe pertencer. Os olhos percorreram os móveis que eu havia escolhido com tanto cuidado, o tapete florido, a estante repleta de livros, e por fim pousaram em mim, como se minha presença ali fosse um erro. Isso foi desnecessário, Mariana, começou ela, cruzando os braços. Você agiu por pura mesquinharia. Seu irmão estava empolgado com essa casa. Sabe o quanto ele precisa de um recomeço. Tive que conter o riso. Recomeço? Depois de usar o meu fundo da faculdade para comprar um barco? Depois de debochar da minha cara? Me aproximei dela, o tom firme. Ele não precisava de recomeço. Ele precisava de limites. Coisa que você nunca teve coragem de dar. Eu fiz o que era certo como mãe. Gritou ela, a voz finalmente rompendo a máscara de calma. Ele é meu filho. Ele tem potencial, Mariana. Sempre teve. Só não teve as oportunidades certas. E eu sou o quê? Um peso morto que vocês suportaram por obrigação? Ela silenciou por um instante. E esse instante doeu mais do que qualquer ofensa. Porque ela não negou. Você sempre soube se virar. Nunca precisou tanto quanto ele. Não é uma questão de amor, é de necessidade. Claro, murmurei. Só que dessa vez, mãe, foi você quem se esqueceu de algo muito importante, eu cresci. E aprendi que, se eu não me proteger, ninguém mais vai. Ela saiu em silêncio, com o queixo erguido, tentando manter alguma dignidade. Mas vi em seus olhos,
ela não esperava que eu revidasse. Não esperava que eu fosse capaz de dar o troco e sem precisar gritar, ofender ou me rebaixar. Bastou eu sorrir enquanto segurava as chaves. Nos dias que seguiram, meu irmão foi desaparecendo das redes sociais. Nenhuma foto nova no barco, nenhuma frase de efeito, nenhum vídeo dançando com latinhas de cerveja. Soube, por fontes que não pedi, que ele estava tentando devolver o barco para recuperar parte do dinheiro, mas ninguém queria comprar. Estava encalhado. Literal e metaforicamente. Eu, por outro lado, comecei a planejar o semestre seguinte. Entrei com pedido de bolsa integral. Anexei cada boletim, histórico escolar, certificado de mérito e até as cópias das cartas de recomendação que havia guardado com tanto carinho. Eu tinha base. Tinha história. E mesmo ferida, ainda acreditava que meu esforço não seria em vão. Enquanto isso, minha mãe parecia tentar minimizar a situação com frases soltas para parentes. Foi um mal-entendido, ela se precipitou, essa geração é tão ingrata. Mas ninguém engolia. Todos sabiam o que havia acontecido. E ela detestava perder o controle da narrativa. Foi então que o telefone tocou numa terça-feira chuvosa. Era meu pai. Mariana, seu irmão, está com problemas. Demorei um tempo para responder. Só de ouvir a voz dele falando de problemas já pressenti que estavam prestes a tentar me empurrar alguma responsabilidade. Que tipo de problemas? Ele bateu o barco. Um acidente no pier. Danificou a estrutura do lago e ainda vão cobrar uma multa absurda. Fora o conserto do casco. E, bom, ele está sem dinheiro. Suspirei, fechando os olhos. Era tão previsível que doía. E o que isso tem a ver comigo? Ele pode ter errado, sim. Mas ainda é seu irmão. E você sabe como está a situação da nossa família. Ah, eu sei. Está tão ruim que decidiram investir todo o fundo da minha faculdade num brinquedo aquático para um adulto irresponsável. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Você pode ajudá-lo, Mariana. Agora tem uma casa, estabilidade. Pai, interrompi, tentando manter a voz estável, eu mal estou começando a reconstruir minha vida. Tenho contas, planos, e zero interesse em bancar os erros que vocês alimentaram por tanto tempo. Pensei que você fosse mais generosa, disse ele, seco. E eu pensei que vocês fossem mais justos. Desliguei. A ligação não me abalou. Só me deu a certeza de que fiz a coisa certa ao me afastar. Na semana seguinte, a resposta da universidade chegou, bolsa integral concedida. Eu tremia ao ler o e-mail. Era oficial. Eu tinha vencido, mesmo com todos os obstáculos que me empurraram. Deitei no sofá da minha casa nova, olhando para o teto com um sorriso bobo. Por alguns minutos, chorei. Mas foi um choro diferente. Um choro de quem, enfim, estava em paz consigo mesma. No dia seguinte, fui à universidade fazer a matrícula. Enquanto preenchia os formulários, uma moça na fila atrás de mim comentou com outra. Tem uma casa linda perto do lago que foi vendida por uma garota nova. Ouvi dizer que comprou à vista, sozinha. Parece que o irmão queria a mesma casa, mas ela chegou primeiro. Sorri em silêncio. A vida tem um jeito curioso de reorganizar as peças quando a gente se recusa a aceitar o papel de figurante. Eu escolhi viver minha história como protagonista. E não importa quantas vezes tentem me apagar, sempre encontrarei uma forma de reacender. Mas eu sabia, eles não tinham terminado. A conta deles ainda estava vindo. E, em breve, eu a entregaria com juros. Depois que desliguei o telefone naquela noite, comecei a perceber o silêncio da minha nova casa com mais atenção. Não era um silêncio incômodo. Pelo contrário. Era o tipo de silêncio que acolhe, que cura. As paredes não gritavam, não julgavam, não me lembravam de tudo que eu não era. Ali, ninguém me chamava de exagerada por sentir demais, de egoísta por querer o que era meu por direito, nem de ingrata por não me contentar com migalhas. Ali, eu era apenas eu. Pela primeira vez, isso bastava. Mas como eu previa, o silêncio deles durou pouco. 2 semanas depois da ligação do meu pai, recebi uma mensagem da minha mãe. Não uma mensagem direta, claro.
Ela preferiu enviar um áudio por uma prima em comum, como se o peso da comunicação direta fosse grande demais. Mariana, sua mãe pediu para te lembrar de que família é família. E que você está virando as costas no momento em que eles mais precisam. A palavra lembrar me bateu forte. Como se eu tivesse me esquecido de alguma dívida invisível. Como se fosse minha obrigação colocar um laço bonito em cima do caos que eles criaram e resolver tudo com um sorriso. Aquela velha expectativa de que a filha sensata sempre conserta o que os outros quebram. Não respondi. Mas não foi por falta de palavras. Foi por excesso. Eu queria dizer tudo. Queria expor cada pequena dor, cada ferida ignorada, cada grito calado. Mas sabia que nada disso adiantaria. Porque eles não escutam. Nunca escutaram. Apenas esperam que a gente volte ao lugar designado, como um bibelô que decora a estante, sem voz, sem escolha. Dias depois, meu irmão veio até minha casa. Apareceu no portão, com o mesmo jeito de sempre, camiseta amassada, boné virado para trás, e uma arrogância que só ele conseguia transformar em carência quando lhe convinha. Preciso falar com você. Cruzei os braços. Não abri o portão. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o barco. Sobre o que aconteceu. Eu errei, tá? Mas a coisa ficou feia, Mariana. A multa tá enorme. Eu perdi tudo. Tudo. Seu rosto estava abatido, mas algo nos olhos dele me dizia que o arrependimento era superficial. Ele não estava ali porque havia compreendido o que fez. Estava ali porque precisava de algo. E no fundo, sempre achou que eu estaria disponível. Não tenho como te ajudar, disse, firme. Ele sorriu, cínico. Sério? Agora que tem casa, faculdade paga, vai negar ajudar seu irmão? Sim. Porque esta casa, essa faculdade, não vieram de mágica. Vieram do que sobrou de mim depois que vocês acabaram com tudo que era meu. Ah, qual é? Você sempre foi a queridinha da escola, a nerd perfeita. Você vai se dar bem, Mariana. Sempre se deu. Eu ri. Um riso amargo. Você não faz ideia do quanto custou. Do quanto ainda custa. Então é isso? Vai lavar as mãos? Não. Eu vou lavar a alma. Me livrar do peso de carregar vocês. Ele ficou me olhando por alguns segundos, tentando entender se havia alguma brecha, algum resquício da irmã submissa. Mas tudo que ele encontrou foi uma mulher em reconstrução, e o desespero dele transbordou. Se você não ajudar, vão tomar tudo de mim. Tudo. O barco, o carro. Eu não tenho mais nada. Então, talvez seja a hora de começar de novo. De verdade. Sem roubar dos outros para isso. Ele se virou, chutando uma pedra com o pé, furioso. E antes de ir embora, ainda teve a audácia de gritar. Você vai se arrepender disso, Mariana. Fechei a porta com calma. Sem medo. Sem remorso. O que ele não sabia era que eu havia chegado no meu limite. E ao contrário do que pensavam, quando eu chegava ao limite, não implorava. Eu sumia. A resposta definitiva veio semanas depois. Um advogado entrou em contato comigo. A casa dos meus pais estava em risco. A dívida acumulada pelo meu irmão e algumas decisões mal feitas colocaram a hipoteca em jogo. E adivinhe? O nome do fiador era o do meu pai. Mamãe tentou me procurar pessoalmente desta vez. Tocou a campainha chorando, soluçando de forma quase teatral. Filha, por favor, nos ajude. Eu errei. Eu não deveria ter dito aquilo. Mas você é nossa única esperança agora. Ela segurava meus braços com força, como se fosse possível me puxar de volta para o passado. Como se minha empatia ainda estivesse disponível em estoque. Mãe, comecei, com um tom calmo, eu não sou cruel. Nunca fui. E por isso, vou te dar um conselho: vendam o barco, vendam o carro, vendam tudo que construíram em cima dos meus sonhos. E reconstruam. Sozinhos. Mas, Mariana, a casa. A casa é da família. É seu berço. É onde você cresceu.
Cresci tentando entender por que não era suficiente. Cresci ouvindo que eu podia esperar, que meu irmão precisava mais, que eu era forte. Sabe o que isso causou? Um vazio. E este vazio agora está cheio de algo que eu demorei a conquistar, respeito próprio. Ela chorou mais alto, escandalosamente. Mas eu já não me abalava com aquele tipo de espetáculo. Já vi aquele palco, aquela cena, aquele papel. E eu não fazia mais parte do elenco. Adeus, mãe. Fechei a porta. Não bati. Não empurrei. Apenas fechei. E naquele gesto simples, silencioso, selado por uma fechadura nova que eu mesma instalei, deixei do lado de fora tudo que um dia me impediu de crescer. Agora, era só eu. E a estrada que começava ali, bem na porta da minha casa. O tempo tem um jeito curioso de separar o que é verdadeiro daquilo que apenas parecia ser. Os dias que seguiram aquela visita da minha mãe foram de um silêncio denso, quase palpável. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. E, ao contrário do que poderiam imaginar, eu não esperava nenhuma. Pela primeira vez, eu sabia que o silêncio deles não era castigo, era consequência justa de uma vida inteira de escolhas desequilibradas. Na universidade, eu me encontrava viva. As aulas exigiam muito, os laboratórios eram intensos, as leituras pareciam não ter fim, mas eu estava onde sempre sonhei estar. Mesmo com noites mal dormidas e uma rotina exaustiva, sentia-me leve. Afinal, o fardo que carregava não era mais aquele de tentar agradar quem sempre me usou como esteio. Agora, o peso que eu levava era só meu e com ele, a liberdade. Minha casa se transformou em meu refúgio. A varanda virada para o lago era o meu ponto de meditação. Aos poucos, acrescentei detalhes ao espaço, vasos de samambaias, uma rede macia, luzes amarelas que pendiam como pequenos sóis noturnos. A vida estava longe de ser perfeita, mas, ao menos, era minha. Foi numa dessas tardes à beira da varanda que recebi uma ligação inesperada. Um número desconhecido, da mesma cidade onde cresci. Atendi com cautela. Alô? Mariana? Aqui é Fernanda, da imobiliária. Você tem um minuto? Demorei a reconhecer o nome, mas logo lembrei, era a corretora que intermediou a compra da minha casa. Claro. Aconteceu algo. Não sei se está sabendo, mas seu irmão andou fazendo visitas a casas da região. Disse estar interessado em comprar algo semelhante à sua. Hoje, ele esteve aqui novamente, e me pediu para oferecer uma proposta pela sua casa. Senti o sangue esquentar nas veias. Uma proposta, pela minha casa? Sim. Ele disse que acredita que você não vai durar muito aí e que talvez esteja disposta a vender. Ofereceu um valor abaixo do mercado. Bem abaixo, na verdade. Ri. Um riso curto, seco, que nem eu reconheci. Diga a ele que a casa não está à venda. Nem por preço cheio, nem por esmola. Foi o que eu disse. Mas ele insistiu. E deixou isso aqui, ela fez uma pausa, um bilhete, que vou te encaminhar por mensagem. Só achei que você deveria saber. A ligação terminou e, minutos depois, a mensagem chegou. Abri o arquivo com certo receio. Era uma caligrafia rabiscada, típica do meu irmão, e dizia: ela pensa que venceu, mas é só uma questão de tempo. O que é meu volta pra mim? Ela vai entender o que é perder de verdade. Fechei o celular com a mão trêmula. Não era apenas arrogância, era ameaça. Uma tentativa patética de recuperar o controle sobre algo que ele nunca teve. Mas, naquele momento, eu soube, ele não suportava o fato de que eu havia saído do papel que ele e minha mãe me haviam designado. A irmã quieta, a que récua, a que cede. Eles não estavam apenas perdendo acesso ao meu dinheiro, estavam perdendo o poder de me moldar. Naquela mesma noite, recebi um e-mail da universidade. Uma oportunidade de estágio supervisionado havia surgido em um hospital veterinário renomado. Não era remunerado, mas oferecia experiência direta com casos clínicos, cirurgias e reabilitação de animais selvagens. Eu vibrei. Era o tipo de chance que não se desperdiça. Mas o estágio era em uma cidade vizinha, a 50 quilômetros de onde eu morava. Seria necessário deslocamento diário ou mudança temporária.
A decisão exigia planejamento, mas eu não hesitei. Aquilo era meu futuro chamando. Na manhã seguinte, fui até a casa que meu irmão e minha mãe ainda habitavam. Sim, eu fui até lá. Não por saudade. Nem por desejo de reatar laços. Mas porque, antes de partir, eu queria deixar claro que eu não voltaria. Que o ciclo estava quebrado e definitivamente. Minha mãe abriu a porta. O rosto dela estava mais envelhecido. Cansado. Mas o olhar ainda era o mesmo, frio, julgador, amargo. O que veio fazer aqui? Perguntou sem nem tentar disfarçar o desdém. Só vim avisar que estou de mudança. Consegui um estágio. Começo semana que vem. Ela cruzou os braços. Sorriu de canto, aquele sorriso que sempre carregava veneno. E daí? Quer medalha? Não. Só quero que saiba que, quando tudo ruir aqui, e vai ruir, vocês não poderão dizer que eu sumi sem avisar. Meu irmão apareceu na sala, com o semblante deformado de raiva. Vai mesmo fugir como covarde? Sempre fez isso, aliás. Não tem coragem de enfrentar nada. Olhei para ele, com pena. Sim, pena. Porque ele ainda não havia entendido que o mundo não gira ao redor do ego dele. Fugir? Eu estou indo viver. É diferente. Você não vai aguentar esse estágio. Você nunca aguentou nada que não fosse estudar em livrinho. Sorri. É verdade. Eu nunca aguentei ser invisível. Mas agora, isso mudou. Deixei a chave reserva da casa dele sobre a mesinha de entrada. A mesma chave que um dia usei para entrar de fininho, rezando para não incomodar. Agora, ela não me pertencia mais. E nem eu pertencia mais àquela estrutura de dor. Se cuidem, disse. E quando tudo desabar, lembrem-se, eu avisei. Saí com o peito apertado, mas com a cabeça erguida. Doeu. Claro que doeu. Ainda era minha família, mesmo que nunca tenham sido verdadeiramente minha. Mas às vezes, para sobreviver, a gente precisa sangrar um pouco antes de cicatrizar. Na estrada de volta, com a janela aberta e o vento bagunçando meu cabelo, senti algo que há tempos não me visitava: liberdade. Não aquela liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de finalmente não dever mais nada a quem nunca me deu nada. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava. Mas sabia com certeza absoluta de que não era mais prisioneira do passado. E isso, por si só, já era uma reviravolta. O tempo tem um jeito curioso de separar o que é verdadeiro daquilo que apenas parecia ser. Os dias que seguiram aquela visita da minha mãe foram de um silêncio denso, quase palpável. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. E, ao contrário do que poderiam imaginar, eu não esperava nenhuma. Pela primeira vez, eu sabia que o silêncio deles não era castigo, era consequência justa de uma vida inteira de escolhas desequilibradas. Na universidade, eu me encontrava viva. As aulas exigiam muito, os laboratórios eram intensos, as leituras pareciam não ter fim, mas eu estava onde sempre sonhei estar. Mesmo com noites mal dormidas e uma rotina exaustiva, sentia-me leve. Afinal, o fardo que carregava não era mais aquele de tentar agradar quem sempre me usou como esteio. Agora, o peso que eu levava era só meu e com ele, a liberdade. Minha casa se transformou em meu refúgio. A varanda virada para o lago era o meu ponto de meditação. Aos poucos, acrescentei detalhes ao espaço: vasos de samambaias, uma rede macia, luzes amarelas que pendiam como pequenos sóis noturnos. A vida estava longe de ser perfeita, mas, ao menos, era minha. Foi numa dessas tardes à beira da varanda que recebi uma ligação inesperada. Um número desconhecido, da mesma cidade onde cresci. Atendi com cautela. Alô? Mariana? Aqui é Fernanda, da imobiliária. Você tem um minuto? Demorei a reconhecer o nome, mas logo lembrei, era a corretora que intermediou a compra da minha casa. Claro. Aconteceu algo. Não sei se está sabendo, mas seu irmão andou fazendo visitas a casas da região. Disse estar interessado em comprar algo semelhante à sua. Hoje, ele esteve aqui novamente e me pediu para oferecer uma proposta pela sua casa. Senti o sangue esquentar nas veias.
Uma proposta, pela minha casa? Sim. Ele disse que acredita que você não vai durar muito a Ian e que talvez esteja disposta a vender. Ofereceu um valor abaixo do mercado. Bem abaixo, na verdade. Ri. Um riso curto, seco, que nem eu reconheci. Diga a ele que a casa não está à venda. Nem por preço cheio, nem por esmola. Foi o que eu disse. Mas ele insistiu. E deixou isso aqui, ela fez uma pausa, um bilhete, que vou te encaminhar por mensagem. Só achei que você deveria saber. A ligação terminou e, minutos depois, a mensagem chegou. Abri o arquivo com certo receio. Era uma caligrafia rabiscada, típica do meu irmão, e dizia: ela pensa que venceu, mas é só uma questão de tempo. O que é meu volta pra mim? Ela vai entender o que é perder de verdade. Fechei o celular com a mão trêmula. Não era apenas arrogância, era ameaça. Uma tentativa patética de recuperar o controle sobre algo que ele nunca teve. Mas, naquele momento, eu soube, ele não suportava o fato de que eu havia saído do papel que ele e minha mãe me haviam designado. A irmã quieta, a que recua, a que cede. Eles não estavam apenas perdendo acesso ao meu dinheiro, estavam perdendo o poder de me moldar. Naquela mesma noite, recebi um e-mail da universidade. Uma oportunidade de estágio supervisionado havia surgido em um hospital veterinário renomado. Não era remunerado, mas oferecia experiência direta com casos clínicos, cirurgias e reabilitação de animais selvagens. Eu vibrei. Era o tipo de chance que não se desperdiça. Mas o estágio era em uma cidade vizinha, a 50 quilômetros de onde eu morava. Seria necessário deslocamento diário ou mudança temporária. A decisão exigia planejamento, mas eu não hesitei. Aquilo era meu futuro chamando. Na manhã seguinte, fui até a casa que meu irmão e minha mãe ainda habitavam. Sim, eu fui até lá. Não por saudade. Nem por desejo de reatar laços. Mas porque, antes de partir, eu queria deixar claro que eu não voltaria. Que o ciclo estava quebrado e definitivamente. Minha mãe abriu a porta. O rosto dela estava mais envelhecido. Cansado. Mas o olhar ainda era o mesmo, frio, julgador, amargo. O que veio fazer aqui? Perguntou sem nem tentar disfarçar o desdém. Só vim avisar que estou de mudança. Consegui um estágio. Começo semana que vem. Ela cruzou os braços. Sorriu de canto, aquele sorriso que sempre carregava veneno. E daí? Quer medalha? Não. Só quero que saiba que, quando tudo ruir aqui, e vai ruir, vocês não poderão dizer que eu sumi sem avisar. Meu irmão apareceu na sala, com o semblante deformado de raiva. Vai mesmo fugir como covarde? Sempre fez isso, aliás. Não tem coragem de enfrentar nada. Olhei para ele, com pena. Sim, pena. Porque ele ainda não havia entendido que o mundo não gira ao redor do ego dele. Fugir? Eu estou indo viver. É diferente. Você não vai aguentar esse estágio. Você nunca aguentou nada que não fosse estudar em livrinho. Sorri. É verdade. Eu nunca aguentei ser invisível. Mas agora, isso mudou. Deixei a chave reserva da casa dele sobre a mesinha de entrada. A mesma chave que um dia usei para entrar de fininho, rezando para não incomodar. Agora, ela não me pertencia mais. E nem eu pertencia mais àquela estrutura de dor. Se cuidem, disse. E quando tudo desabar, lembrem-se, eu avisei. Saí com o peito apertado, mas com a cabeça erguida. Doeu. Claro que doeu. Ainda era minha família, mesmo que nunca tenham sido verdadeiramente minha. Mas às vezes, para sobreviver, a gente precisa sangrar um pouco antes de cicatrizar. Na estrada de volta, com a janela aberta e o vento bagunçando meu cabelo, senti algo que há tempos não me visitava: liberdade. Não aquela liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de finalmente não dever mais nada a quem nunca me deu nada. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava. Mas sabia com certeza absoluta de que não era mais prisioneira do passado. E isso, por si só, já era uma reviravolta.
O estágio foi exaustivo desde o primeiro dia. Lidávamos com animais atropelados, feridos por caçadores, abandonados em estradas. Era o tipo de realidade que nenhum livro conseguia ensinar. Vi dores que não tinham voz, sofrimento que não pedia ajuda, e foi ali que entendi, de forma quase brutal, como sobreviver a um instinto, não um privilégio. Cada olhar de um cão resgatado, cada miado fraco de um gato faminto me lembrava de mim mesma, em tantas fases da vida, quieta, machucada, mas viva. Persistente. Meus colegas de estágio logo notaram meu empenho. Eu era a primeira a chegar, a última a sair. Não porque queria provar algo, mas porque, pela primeira vez, eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. O peso da solidão não havia desaparecido, mas se tornará um companheiro silencioso. Um lembrete de que a dor também constrói. Não voltei mais à antiga cidade. Meus contatos com o passado se resumiam a relatos esparsos de conhecidos, comentários sussurrados como você soube do seu irmão, ou a sua mãe está dizendo por aí que sente sua falta. Eu apenas sorria e mudava de assunto. Não havia mais espaço dentro de mim para essa nostalgia manipuladora. Eles podiam sentir falta da Mariana submissa, aquela, felizmente, havia morrido. Certo dia, depois de uma cirurgia difícil com um filhote de raposa, o veterinário responsável pelo centro me chamou na sala dele. Era um homem sério, meticuloso. Poucas palavras, muitos olhos atentos. Sente-se, Mariana. Obedeci, com o coração apertado. Será que eu tinha feito algo errado? Queria dizer que observei seu desempenho nas últimas semanas. E é notável. Engoli em seco, sem saber como reagir. Obrigada, doutor. Estamos abrindo 2 vagas de assistente fixa aqui no hospital, com salário e ajuda de custo para moradia. Uma delas é sua, se quiser. Meu mundo parou por um instante. Pisquei algumas vezes. O calor subiu ao rosto como se eu estivesse febril. Mas era emoção, pura e crua. Eu aceito. Com certeza. Ótimo. Você merece. E, sinceramente, o hospital merece alguém como você. Saí daquela sala com os olhos marejados. Liguei para a universidade e contei a novidade. Em questão de dias, transferi minha matrícula para o polo da cidade vizinha e aluguei um pequeno apartamento nos arredores do hospital. Simples, modesto, mas meu. Pela segunda vez, eu montava um lar do zero e desta vez, com salário próprio, com base própria, sem depender de ninguém. Foi só então, já instalada na nova fase da minha vida, que recebi a notícia final. A casa dos meus pais havia sido leiloada. Eles não conseguiram pagar a dívida da hipoteca nem vender o barco, que agora apodrecia atracado num lago vazio. O nome do meu pai fora incluído na lista de inadimplentes do banco. Meu irmão estava sendo processado por fraude documental ao tentar repassar o barco com laudos falsos. E minha mãe, minha mãe foi vista chorando na frente do cartório, jurando que a vida havia sido injusta com ela. Não me alegrei. Não desejei vingança. Apenas reconheci a justiça daquilo tudo. Era a vida devolvendo os pesos às mãos certas. Aquelas que sempre jogaram os fardos sobre mim. Algumas semanas depois, o telefone tocou de novo. Um número conhecido, a prima que servia de intermediária antes. Mariana, sua mãe está no hospital. Pressão alta, crise de ansiedade. Ela está perguntando se você pode ir lá. Houve silêncio do outro lado da linha. Ela esperava alguma reação. Mas eu apenas disse. Ela está em boas mãos. Não se preocupe. Eu estou ocupada agora. E desliguei. Porque eu sabia. Se eu fosse, ela tentaria reverter tudo. Com lágrimas, chantagens, discursos de sangue e perdão. Mas já não havia mais dor suficiente em mim para reabrir aquela porta. Algumas cicatrizes precisam ser mantidas fechadas para não infectar a alma novamente. Na semana seguinte, recebi um envelope do cartório. Uma carta enviada pela própria mão da minha mãe. A caligrafia tremida me lembrou do tempo em que ela fazia listas de compras na geladeira, mas o conteúdo era outro. Você venceu. Espero que esteja feliz. Mas um dia, quando olhar para trás e perceber que está sozinha, talvez entenda o que é perder uma família.
Não chorei. Não sorri. Apenas respirei fundo e coloquei a carta na gaveta. Aquela era a última tentativa. A última flecha lançada ao vento. E mesmo se me atingisse, não teria mais o poder de me derrubar. Eu não tinha perdido uma família. Eu havia perdido a ilusão de uma. E ganhado a mim mesma. Meses se passaram. A vida seguiu, feita de rotinas, emergências, alegrias sutis. Meus dias eram cheios, meus domingos lentos. Fiz amizades sinceras, gente que me via de verdade. Comemorei aniversários com bolo comprado por mim mesma, e foi delicioso. Sorri sem culpa. Dormi sem medo. Certo dia, passeando pelo mercado, encontrei um caderno de capa dura, com desenho de constelações. Folheei, sem intenção, e parei numa página em branco. Ali, naquele instante, decidi escrever. A primeira frase foi simples. A vitória é silenciosa, mas imensamente real. Fechei o caderno com carinho e coloquei no carrinho. Porque aquela era a minha história agora. Sem plateia, sem troféu, sem aplausos. Apenas minha. E inteira. Fim.